queria que se você conseguisse explicar de uma maneira que, bom, a gente fala com muita gente no mercado financeiro, mas pelos nossos números bem expressivos, também tem muita gente fora do mercado que nos ouve, né? O pessoal que está treinando na academia, está dirigindo e tudo mais. Se fosse explicar para alguém que não é economista ou não é do mercado o que é superávit primário, como é que você explicaria? É um exercício interessante mesmo, né? Tem que sempre pensar na Dona Maria, né? Que tá lá em casa, na pessoa que não é da área, no dentista, no médico, sei lá, alguém que quer entender e fica ouvindo o economês. E os economistas às vezes fazem questão do economês, né? Só para não ser entendido. Que nem quando você vai no médico especialista, ele fica derramando aquele monte de jargões da medicina. Aí você fala, não, mas me explica em português agora o que quer dizer, né? Mais propaganda que a Globo, péssimo para assistir. Propaganda ok, YouTube tem que ser remunerado pelo trabalho, mas quanta propaganda e interrupção do YouTube. Propaganda é ruim demais. Pessoal, eu também não aguento mais, mas alguém tem que pagar as contas aqui. Então, vamos fazer uma troca. Você, que odeia ter seu vídeo interrompido por anúncios no YouTube, pode se tornar um membro da nossa comunidade por menos de R$8 por mês. Em troca, a gente te dá todos os nossos episódios sem nenhum anúncio do YouTube, para você assistir sem interrupções. E para melhorar, você ainda ganha acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp para trocar ideia com outros investidores e ainda ganha prioridade para mandar comentários e perguntas durante as nossas lives. E aí, negócio fechado? Clique em Seja Membro e apoie o Market Makers, o seu podcast preferido. É o preferido, né? Mas enfim, o superávit primário ou déficit primário é uma conta de receita menos despesa. Tão simples e tão difícil quanto isso. Então, o país, ele não precisaria ter dívida pública se ele tivesse receita de imposto, contribuição, multas e taxas suficiente, né, uma receita suficientemente grande para comportar todas as despesas. E essas despesas vêm dos desejos da sociedade. A gente pode criticar, mas a sociedade não quer, sei lá, gasto tão alto em segurança ou em defesa, quer mais Bolsa Família, ou quer mais isso ou aquilo. Mas existe um pacto social que é dado pela Constituição Cidadã, atualmente, que é a de 88, pelas leis derivadas dessa Constituição e que determinam esse gasto. Você pode fazer um gasto mais ou menos eficiente, mas você não vai conseguir derrubar a carga tributária, por exemplo, em 12 pontos do PIB ou 15 pontos, porque simplesmente você tem essas obrigações, que são direitos também, por outro lado, da sociedade, que precisam ser realizados. Uhum. Então, quando eu pego toda a arrecadação que eu tenho, que hoje é 34% do PIB de carga tributária, imposto, contribuição, multas e taxas, incluindo estados e municípios também, isso não é suficiente para fazer frente às despesas. Então eu preciso me endividar. E isso não começou ontem, começou há muito tempo atrás. Então você tem uma dívida acumulada, que são esses resultados negativos que você vai acumulando. Como no seu orçamento familiar. Tem colegas que têm ojeriza essa analogia com o orçamento familiar, mas eu acho que ela é útil se você qualificar direito. No orçamento familiar você também tem seu salário e suas despesas. Se você ficar gastando todo mês acima daquilo que você recebe, você vai ficar usando o cheque especial. E aí, usando o cheque especial, você vai acumulando uma dívida, eventualmente você não consegue saldar aquele valor todo mês, vai acumulando essa dívida, você vai lá no banco, renegocia, faz uma dívida com juro um pouquinho menor, mas tá lá a dívida. Uhum. O Estado brasileiro é a mesma coisa, só que o cheque especial dele é a emissão de títulos públicos, né, para a sociedade, para o mercado financeiro, para instituições daqui e de fora, fundos de pensão, quem quer que seja que precise investir o seu dinheiro e que, ao contrário do governo, tem dinheiro sobrando. Então, ele olha para o governo e fala, olha, com todos os problemas que esse governo tem, eu vou colocar dinheiro aí porque ele vai me pagar uma taxa de juros razoável, não acho que esse país vai quebrar, então a chance dele não me pagar é baixa, né? Ele tem uma moeda que hoje está estável, a inflação está pressionando um pouquinho, mas está tudo bem, contas externas estão equilibradas, ele bota dinheiro, o governo financia esse pedaço da despesa que não é coberto pela receita. Então, veja, o que é o resultado primário? É quando eu pego só a receita e a despesa sem considerar os juros, sem considerar essa parte toda da dívida, do financiamento que eu acabo obtendo com empréstimos, vamos chamar assim, que na verdade são os títulos públicos. E por que se faz essa separação? Porque a receita primária, por que é esse nome, né? Porque é como se fosse uma receita que cai do céu. Por exemplo, o imposto de renda cai do céu. Aí quem está nos ouvindo vai falar, não cai não, sai do meu bolso e tal. Mas é que não tem contrapartida. O governo arrecada e ponto final. Tudo bem, ele tem as vinculações constitucionais, tem que gastar com isso, com aquilo, tem que transferir metade para os estados e municípios.
mas não tem uma contrapartida. Entrou e acabou. Já a receita de título público entra agora, mas daqui 12 meses eu tenho que devolver para quem me emprestou esse dinheiro, mais os juros ainda, né? Ou no prazo que for, mas o prazo médio da dívida brasileira hoje é maior do que já foi no passado, né? Mas a gente tem uma dívida que vence em 12 meses que é muito grande. Então isso exerce uma influência no orçamento também e acaba exigindo do Tesouro uma gestão na execução orçamentária, que é um capítulo à parte, né? Essa gestão das receitas e despesas financeiras. Por isso que se faz essa separação. Então, o resultado primário, seja superávit ou déficit, é aquele esforço que eu faço antes de olhar para a dívida. E então, costuma-se falar, o superávit primário é o esforço para pagar juro. Em parte é isso, porque se eu sou superavitário aqui nessa parte primária, aquilo que sobrar eu abato um pouquinho dos juros, se possível pago o juro e abato um pouquinho da dívida, seria o ideal, mas nós estamos longe desse ideal. Hoje a gente tem um déficit primário mais a conta de juros. Que aí é o grande problema. Fazendo analogia com a família, é quase como o cara que já se endividou bastante, mas o salário que ele ganha já nem paga as contas do mês, né? Então essa dívida vai ficar rolando e talvez aí trazendo um pouco para o mercado o que a gente viu no final do ano passado, é o que ajuda a explicar por que quando o governo cobrava 12%, né, para financiar a dívida dele, ele tinha demanda, agora que está cobrando mais, a demanda vai sumindo, porque quem vai emprestar o dinheiro começa a ver o risco talvez ele não vai me pagar. Eu gostava dele a 12, não gosto dele a 14, Sim, ou a 15. É exatamente isso. Você olha um título pré-fixado, como a gente chama, pagando 15%, parece uma coisa preocupante, né? Por outro lado, há os exageros também, né? O Brasil não é um país de taxa real de juros de 10%. Então, tem exageros de parte a parte aí que eu acho que precisam ser corrigidos. O importante na dívida pública é que ela seja sustentável. Quer dizer, ninguém vai querer que o governo pague toda a dívida da noite para o dia. Nem é desejável. O que é desejável é que ele tenha uma capacidade de pagamento que é dada pelo PIB, pelas receitas, e ele mostre que tem essa capacidade e que essa capacidade tenha mais força que o motor dos juros. Hoje está invertido. O juro está explodindo e a capacidade de crescimento está muito baixa. Se você gostou desse corte, certamente vai gostar do episódio completo. Então, clica aqui que você pode assistir ele na íntegra. Ou então, você pode clicar nesse vídeo e ver mais um corte desse episódio. Até a próxima!